Blog do Rádio. Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Blog do Rádio. E neste post, ou podcast, ou por que não chamarmos de postcast, né? Gostou do nome? Neste postcast, vamos conversar sobre um tema que assombra muita gente que se arrisca aí na produção de rádio, né? Quem gosta de rádio, quem faz rádio. Quais os passos essenciais para produzir um podcast ou um programa de rádio? Você sabe? Você já se deparou com esse desafio? Para responder a esta pergunta, reunimos aqui então 7 dicas fundamentais para você começar a dar os primeiros passos na produção radiofônica. Então fique atento aqui, fique atenta aqui a este postcast e nós vamos desvendar esses mistérios da produção de rádio. Dedique então um tempo ali para escrever a sua ideia, especificando em detalhes tudo sobre o podcast ou o programa de rádio. Apresente o conceito do programa de forma simples, objetiva, sem firula, explicando também a mecânica, ou seja, a duração, quanto tempo tem o programa, a locução, quantas vozes você vai usar, o conteúdo musical, o que você vai abordar no programa, e a periodicidade, né? Se é um programa semanal, se é um programa quinzenal, enfim. Faça uma lista dos recursos materiais e humanos disponíveis para a produção e, claro, explique como vai ser a distribuição, ou seja, como o seu público vai ouvir o seu programa, como o público vai ter acesso ao seu conteúdo, né? A dica 2, faça uma pré-produção, é importante. Nessa fase você vai reunir tudo o que precisa para começar a produzir o seu programa ou podcast. Uma pré-produção bem feita vai evitar muito problema na hora de você começar a gravar. Então comece pela parte técnica, listando aí os equipamentos disponíveis. Se você tem microfone, quantos microfones você tem, placa de áudio, computador, fone de ouvido, software de edição, que é muito importante, né? E principalmente um local adequado para você gravar as vozes. Tem que ter um local bacana. Então agende também as sessões de captação com antecedência, principalmente se você vai gravar uma entrevista com um convidado. A dica número 3 desse postcast é: produza um bom conteúdo. Comece com uma pesquisa sobre o tema do programa, é fundamental. A internet é uma fonte incrível aí de conteúdo, além de livros, revistas e também depoimentos de pessoas especializadas no tema. Várias fontes podem e devem ser usadas para a produção do seu conteúdo, mas tome muito cuidado lá com o copiou-colou, com o Ctrl-C, Ctrl-V. Afinal de contas, é uma pesquisa e serve como referência para fundamentar a sua ideia. E não esqueça de dar o crédito citando a fonte, né, de onde você tirou aquela informação. É importante isso aí também. Depois você vai criar uma pauta com os subtemas na ordem que você pretende tratar o tema geral, estabelecendo aí uma linha de abordagem, né? Um programa de rádio precisa ter começo, meio e fim. Por isso, tome muito cuidado com a organização do conteúdo. Elabore um roteiro para o seu programa, escrevendo tudo que você vai falar. Tudo que vai ser falado no programa você coloca no roteiro. Caso não queira trabalhar com improviso, ou então um programa de entrevistas, um programa de debate. Normalmente, esses programas trabalham mais com pautas, né, com as perguntas lá para os entrevistados. Dica 4. Grave com atenção. Uma das etapas mais importantes aí na criação de um programa de rádio é a gravação, e antes de qualquer coisa, você precisa aprender a usar o equipamento, né? O equipamento de áudio que você tem disponível, né? Então, a dica para você: pesquise aí tutoriais para softwares de edição e captação de áudio que ensinam o passo a passo básico. Vai lá no YouTube, você vai achar muita coisa bacana. Procure gravar em um lugar silencioso se não tiver estúdio disponível e, se possível, agenda a gravação para horários noturnos, né? Sem isolamento adequado, meu amigo, minha amiga, um cão latindo, um caminhão passando, podem atrapalhar todo o processo de gravação, atrasa tudo. Monitore também os níveis de áudio durante a gravação, usando o fone de ouvido. Você sabe, né? Um microfone distorcido pode acabar com toda a tua produção, com todo o teu programa. A dica número 5, essa é importante: escute tudo antes de finalizar. Para ganhar tempo na edição do seu programa e acelerar o trabalho, escute todo o material bruto, tudo que foi gravado. Esse processo é chamado de decupagem, significa recortar. Você vai escolher ali o que realmente é interessante para o teu programa, o que você vai realmente usar. Separe o que vai entrar no conteúdo final, limpando aí os erros de locução, pausas longas, entre outros problemas na gravação. Eu fiz isso na produção desse programa, desse postcast que você está ouvindo agora. Gravei em alguns momentos, fui lá, fiz a edição, tirei algumas pausas, algumas respirações, enfim. Você tem que fazer essa limpezinha aí porque é importante. A dica número 6. Antes de divulgar, escute várias vezes.
Exercite a audição crítica do seu próprio trabalho, por isso escute muitas vezes antes de divulgar o seu programa ou podcast. O ideal é você ouvir logo após a finalização e deixar o programa de molho por alguns dias. Mas como assim, Silvio? Deixar de molho você vai esquecer que existe o programa. Você grava, deixa lá 1 dia, 2 dias de molho e esquece que o programa existe. Depois você vai lá, pega o arquivo de novo, vai dar aquela escutada, né? E aí você vai começar a observar algumas falhas, alguns erros que vão estar lá na tua edição, falhas técnicas, um puff de repente na voz, no microfone, um volume que está um pouco mais elevado que o outro, a música que está muito alta, o BG que está muito elevado, para quem não sabe o que é BG, que é o background, ou seja, a trilhazinha que fica lá que você vai escolher para ficar de fundo enquanto você vai fazer a locução. Então, às vezes você coloca a trilha um pouco alta, um pouco elevada. Agora, toma cuidado também com a coisa do exercício exagerado da escuta, porque senão você vai ficar ouvindo e vendo erro, vendo falha e nunca vai divulgar o teu programa. E aí perde sentido, você vai fazer um programa para você mesmo, então não tem sentido. Escuta, estabelece um parâmetro e diz, não, agora tá bacana, tá legal, eu posso divulgar e divulga o teu programa, né? E a dica 7, a última dica, já falei, divulgue, né? Você produziu um programa de rádio ou podcast para ser ouvido, então você tem que divulgar. Use aí todos os canais possíveis para que seu conteúdo chegue até a sua audiência e não esqueça de estabelecer um canal de comunicação com seu público também, principalmente através das redes sociais. As opiniões dos seus ouvintes com certeza vão servir de referência para os próximos programas, para os próximos conteúdos, né? E falando nisso, para você que está ouvindo este postcast, digamos assim, que é um post com um podcast, fica aguardando aí tuas dicas, tuas sugestões, vai lá na nosso Instagram, @tudoentretenimento_, e na nossa fanpage, facebook.com/tudoentretenimento. Lá você pode falar à vontade, fica à vontade, dar tuas dicas, sugestões, fazer suas críticas. Estou aguardando aí o teu feedback para que eu possa melhorar aqui o meu trabalho. A gente volta num próximo postcast aqui no Blog do Rádio. Não esquece de indicar www.blogdoradio.com.br. Para você, muita paz. A gente se fala no próximo postcast. Até mais. Blog do Rádio.